Bom, pessoal, vamos lá. É, essa opinião aí, essa crítica, né, é do Mauro César. Ele é um dos maiores comentaristas de futebol da TV, né? E ele tem um canal independente no YouTube também. E para mim, uma opinião dele vale bastante. Presta atenção no que ele fala, né? E depois a gente comenta lá no grupo, a gente discute lá no grupo. Bem, com parte da mídia e com parte da torcida, o Rogério nunca vai sair daquela primeira casinha do jogo, né? Ele pode jogar o dado, tirar Volta da escada. seis, que ele não vai sair do lugar. Dava Porque pouca raiva, é isso quando você era criança? Não, Tirava lá nossa. Isso, vai voltar sempre, né? Sempre no início. Ele não vai sair dali. Porque há uma vontade muito grande de muitas pessoas de ter razão. Então, eu quero ter razão. Né? Ontem foi ao ar na minha entrevista com o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, um dividido aqui no UOL, e eu perguntei para ele sobre o trabalho do Inter com o Miguel Ángel Ramírez, né? E o Gustavo Grossi, contratou executivos e tal. Montou uma estrutura profissional. E o discurso é trabalhar no longo prazo, cortar despesas, aumentar receitas. É o único caminho para um clube de futebol se organizar. Não existe outro. O outro é você depender de alguém. Alguém colocar dinheiro do próprio bolso, né? E você passar a depender desse mecenas ou coisa parecida, né? Viu aí? A primeira coisa que ele fala é a respeito da organização, da estruturação. Foi justamente aquilo que no futebol o Bandeira de Melo fez com o Flamengo, e o Flamengo hoje é o que é, né? E é o que o Jorge Salgado, que entrou agora na presidência do Vasco, ele vai tentar fazer com relação ao Vasco, né? Então, quer dizer, futuramente, é o que o Botafogo também está tentando fazer. Não sei se o Botafogo está numa situação pior do que o do Vasco, mas eu tenho certeza que o Botafogo consegue resolver, né? Mas enfim, Vasco, Botafogo, qualquer um time que entra na bancarrota, como o Flamengo teve há algum tempo atrás, tem condições de se reestruturar, crescer e apresentar um bom futebol. É o que está acontecendo com o Flamengo. O Nacional está tentando se organizar. Eu perguntei para ele, ó, já perdeu um Grenal. Como vai ser se perder outro Grenal? Ele disse que vai dar respaldo ao técnico. E eu acho que é o certo. E a gente sempre fala aqui, quase todos nós, a maioria de nós, aqui à distância, quando acontece um Grenal, como já aconteceu com o técnico Eduardo Cudê, o Renato sobreviveu muito graças ao Grenal, né, no Grêmio. Aí ganha, um time está sempre vencendo os Grenais. Aí depois dos outros jogos, deixa muitas vezes a desejar, e esse time que perde o Grenal lidera o brasileiro, era o caso. O Cudê liderava o brasileiro, mas não ganhava o Grenal. E o Grêmio estava lá atrás naquele momento. Não, mas ele não ganha do Grenal. E a gente sempre fala o que, olha, perder o Grenal é barra, é pesada, é difícil, mas peraí, você não pode colocar tudo em cima do Grenal. Senão não há trabalho que resista. Porque é uma situação muito circunstancial, um jogo, você pode perder, acontece. E é o clássico. E o clássico sempre se respeita. Coisa que o Flamengo ontem não fez. O Flamengo ontem debochou do clássico. Tá? O Flamengo ontem esnobou o clássico. E o clássico se respeita, em qualquer lugar do mundo. Qualquer clássico. Pode ser Milan e Inter, pode ser Torino e Juventus. Viu aí o que o Flamengo fez? O Flamengo debochou do clássico. O Flamengo simplesmente entrou, já ganhamos, 3 pontos, vai pra conta, entendeu? Foi justamente o que o Atlético fez e tomou fumo, entendeu? E ele explica isso aí, presta atenção. Vamos continuar a resenha. O Torino se apequenou, a Juventus continua gigantesca. Se não respeitar, vai perder para o Torino. Funciona assim. Né? Então não importa que o Vasco está na segunda divisão e tudo mais, o Vasco joga o jogo. Veja a situação do Vasco da Gama. Dificilmente se classificará no Carioca para a fase decisiva. Tem a Série B para começar. Se não vence o Flamengo, termina o campeonato com a seguinte sensação. Que campeonato horroroso, nem disputamos entre os 4 finalistas. Pô, perdemos do Flamengo, coisa e tal. Não, ganhamos do Flamengo. E ganhamos bem. O Vasco cumpriu a missão dele, não precisa se classificar mais. O Marcelo Cabo já ganhou, digamos aí, uma couraça protetora para começar o campeonato. O Vasco jogou a sua decisão. E o Flamengo jogou snob, soberbo. Viu aí? Tá vendo aí? Viu, Barça? Esse aí é o título que eu canso de falar. Tá vendo? É um crítico de futebol. E que ele concorda com o meu pensamento, entendeu? E é justamente o que o Marcelo Cabo pensa, sabe? Tá nem aí. Ganhou o principal jogo. O Vasco hoje entra num patamar, entendeu? De que
quer trabalhar e fazer um bom trabalho para voltar para a Série A. Mais nada. O principal já fez, galera. Já ganhou do Flamengo. Ponto final. O Flamengo entrou com desdenho, o Flamengo entrou de salto alto, entendeu? Com soberba, conforme ele fala aí. Presta atenção aí, ó. Arrogantes como esses que acham que disputar pênalti, como disse o Juca, com o Palmeiras é uma vergonha. Onde já se viu? Quer dizer, olha, uma das maiores cascatas da história do futebol é tem que ouvir o torcedor, a voz do povo, a voz de Deus. Torcedor de futebol, com todo respeito e maioria, não analisa futebol, porque ele não está ali para isso, ele está ali para cobrar, reclamar, e as decisões do futebol não podem ser tomadas no calor da emoção. Elas têm que ser razoáveis. O dirigente que age assim, que faz o que quer o torcedor, geralmente erra, porque ele vai tirando dele da reta e fazendo o que a torcida está pedindo. E fica mais aleatório do que o aleatório, né? Então fica claro aí, mais uma vez, o quê? Que aqui tem um monte de torcedor que acha que não analisa tudo, não analisa o contexto, não vê o que é que está acontecendo, quais são as dificuldades, o que o técnico precisa, o que tem, o que não tem. Não, fora Ceni, acabou, Ceni é um merda, é um bosta, vamos botar o Renato Portaluppi. Presta atenção no que ele fala sobre isso. Ocorreu ontem, o Flamengo foi soberbo, o Rogério errou, óbvio que errou, mas se você observar, vamos lá, Bruno Viana. Nos jogos do Carioca que o Bruno Viana andou jogando, sem ser muito exigido, essa mesma Flamimimi que reclama de tudo, que acha um absurdo disputar pênalti com o Palmeiras, a Flamimimi falava o quê? Bruno Viana tem que jogar. O Rogério... Flamimimi. Wendel, olha aí, Wendel. Flamimimi, tá vendo aí? Quantos tem aí da Flamimimi aqui no grupo, hein, Wendel? Fala aí. Fabiano, fala aí, galera. Ceni tem que botar o Bruno Viana e o Rodrigo Caio, ou mais sei lá mais quem. Ele tem que jogar. Ele nem havia sido exigido. Não estamos aqui dizendo que ele não serve, muito pelo contrário, mas o rapaz não havia sequer apresentado uma quantidade de jogos minimamente difíceis que o credenciassem para ser um titular absoluto. Mas já estava eleito. Por quê? Por implicância com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que são jogadores que, na visão desses torcedores, não importa quanto custou. O Gustavo Henrique foi só pelo salário, né? Que estava livre do mercado. Mas o Léo Pereira custou mais de 6 milhões de euros, 6.300. Essas pessoas acham que você tem que pegar o Léo Pereira e doar o Léo Pereira, os direitos dele, jogar fora 6 milhões e 300 mil euros. Né? Não serve o Léo Pereira. Não, você tem que recuperar esse jogador. Esse é o trabalho que tem que ser feito com calma. Esses não podem jogar. Põe o Bruno Viana. Ele escalou o Bruno Viana. Por que com o Arão? Porque o Rodrigo Caio não joga terça-feira. Está suspenso na Libertadores pela expulsão contra o Racing. Então ele vai testar a zaga da Libertadores contra quem? Contra o Macaé ou contra o Vasco? Contra o Vasco, porque o Vasco vai incomodar. Mesmo estando mal no campeonato, abaixo da Portuguesa do Volta Redonda, é o Vasco. Vai ter lá o Cano para dar trabalho na hora que pintar a bola, e ele guardou a dele. Vai ter lá o Morato, vai ter lá alguns jogadores que vão incomodar. Ter lá bem... Viu aí? Ele acredita e ele sabe que o Vasco é Vasco. Entendeu? Que tem o Cano, conforme ele falou. Sabe? Que tem esse Morato, que esse Morato é um bom jogador. O Gabriel Peck, que vem se revelando também uma boa surpresa. O tal do Galarza. Então, para vocês verem que o time do Vasco não é tão assim desprezível conforme vocês acham, ou conforme o time do Flamengo acha que é. Então, tem jogadores com mais qualidade. E tem uma camisa. E tem a rivalidade, tem esse espírito. O Vasco contra... O que o Rubro-Negro vai pensar? O técnico, o jogador. Contra o Vasco, nós vamos ter trabalho. Eles vão jogar. Vão jogar como não jogam contra os pequenos, porque é o Flamengo do outro lado. Então, o jogo para testar é esse. É esse o jogo, gente. Você vai testar o zagueiro contra quem? No Campeonato Carioca? Contra o Fluminense? Contra o Vasco? Até contra o Botafogo, a dificuldade do Botafogo. O Botafogo vai encher o saco do Flamengo, vai jogar a partida, mesmo com dificuldades, o melhor possível, pela rivalidade. É o clássico. Então, no estadual, você vai ser testado, no clássico. O clássico vai te oferecer dificuldades maiores, mesmo que o grande esteja mal colocado na tabela do campeonato. Isso é óbvio. Então, os testes tinham que ser feitos ontem. Viu, Barça? Mesmo que o grande esteja colocado abaixo da tabela. É o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco não tem que ficar lá embaixo na tabela, não. O que aconteceu com o Vasco, o que vem acontecendo com o Vasco é mais administração. E vamos ver se o Salgado consegue resolver esse problema de uma vez por todas. Do Everton Ribeiro. O Arrascaeta ficou fora do jogo horas antes do jogo. Ele não teve... O Arrascaeta fora a semana inteira treinando sem ele. Horas antes do jogo veio essa história de que ele estava lesionado e tem a versão de que ele estaria
insatisfeito. De fato, os bastidores dizem que o empresário dele fica ali no ouvido dele, que o cara quer que o Flamengo compre parte restante dos direitos federativos do atleta, né? E o Flamengo diz que não tem nenhuma obrigação, não tem nenhum compromisso nesse sentido, porque aí faria um novo contrato e ele poderia pedir um aumento. Ele tem contrato até o final de 2023. Se o Flamengo abrir as pernas para a Arrascaeta, vai ter que abrir as pernas para todo mundo. Então a relação é profissional. Você quer um aumento? Vai lá e negocia. Agora, se de fato o jogador pede para não jogar ou não quer jogar porque quer um aumento, tendo mais de 2 anos e meio de contrato, isso é um absurdo. Ah, mas ele fez isso no Cruzeiro. No Cruzeiro havia atraso de salário e pagamento. No Flamengo não há. Então lá ele tinha um argumento. Eu não estou recebendo, agora não tem. Então, peraí. Eu acho que aí a diretoria tem que ter postura. Que negócio é esse? Então todo jogador, não estou satisfeito não, agora quero um aumento, então não vou trabalhar hoje não. Que profissional faz isso? Em que área? Isso não existe, gente. Isso é surreal. Se de fato for isso, é surreal. Mas, enfim, a versão oficial de uma lesão. Isso a gente vai saber com detalhes e com mais convicção mais adiante. Ele não jogou, mas foi em cima da hora. Ele experimentou o Ribeiro na esquerda, o Gerson mais à direita. O Gerson, naturalmente, começou a buscar o lado esquerdo. Com 10, 15 minutos, o Everton Ribeiro já estava na direita. Já mudou. Então, isso não durou tanto tempo. O gol de cabeça do Léo Matos não foi porque o Everton Ribeiro estava na esquerda, foi porque o Bruno Viana não ganhou na cabeça. O jogador do Vasco veio lançado na corrida e o Bruno Viana perdeu ingenuamente a disputa de bola. E ninguém ficou no caminho para ele não poder vir correndo para pegar impulso, que é básico também o jogador ser marcado como você fica no caminho ali. Você congestiona a passagem do jogador, bloqueia, e ele veio na corrida e ganhou na cabeça. Então, erro coletivo e erro individual. Tem o erro do Ceni? Claro que tem. Ele que monta a defesa, claro que ele tem culpa ali também. Ele e os jogadores. Né? O segundo gol, outra vez, as costas do Bruno Viana. De novo, o problema é que a culpa do Ceni também é dele e dos jogadores. A defesa não está funcionando ainda. Mas você vai ser testado e perceber isso nesse tipo de jogo. Mas o mais importante ontem, para mim, do ponto de vista rubro-negro, o pior, foi a postura do time. E eu até escrevi isso no meu blog, aos 20 minutos, 21, quando houve a paralisação ali para hidratação, aquela coisa que tem mesmo, o jogo sendo noturno, né? Mas param, né, aos 20 minutos. O microfone ambiente captou a seguinte frase da Gabigol, ao final da orientação do treinador ali para os jogadores, para os demais jogadores. Ainda faltam uns 20 minutos, numa calma que parecia assim, olha, naturalmente vai acontecer. Ainda falta 20 minutos para o primeiro tempo. Tá vendo aí como é que foi autismo? Altivismo, quer dizer, se sentiu na soberba e, não, o time do Vasco tá uma merda, vamos ganhar, isso é naturalmente. Tomou saco para deixar de ser bobo. Mas o Flamengo estava jogando muito mal e continuou sendo indolente. O Vasco jogou o jogo dele. O Vasco, no primeiro tempo, a dificuldade era tão grande que o Vasco não conseguia sair da pressão do Flamengo trocando 3 passes. A bola era simplesmente jogada para longe. E o Flamengo recuperava a bola, iniciava outro ataque e nada acontecia. Parecia Flamengo e Ceará, que o Flamengo perdeu também no Maracanã. Voltou, como disse o Tironi, muitas casas. Voltou para aquele estágio do Flamengo e Ceará. Depois o time jogou muito melhor outras partidas, tanto que ganhou o brasileiro. Agora, essa coisa de Renato Gaúcho é coisa de torcedor, gente, que só vê jogo do Flamengo. O cara fala, ele é rubro-negro, só vê o Flamengo. Ele não tem ideia do que está sido o Grêmio com o Renato. Então, beleza. Manda embora o técnico que foi campeão brasileiro, contrata o técnico eliminado pelo Independente Del Valle. Façam isso. E é isso que a Flamimimi quer. A Flamimimi quer o quê? Quer mandar o Ceni, que foi campeão brasileiro, que está fazendo um estruturamento no futebol, para contratar o Renato Gaúcho, que foi eliminado pelo Del Valle. Me ajuda vocês, hein? Não vejo a menor possibilidade disso acontecer no curto prazo. Acho que essa derrota até pode ter um aspecto positivo. Ela é vergonhosa, como foi vergonhosa do Atlético, né? Como foi vergonhoso também o Palmeiras jogar pior que o Defesa e Justiça 2 jogos e perder essa Recopa. Os 3 foram vergonhosos, o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. Né? Agora, ninguém fala em demissão do Cuca, ninguém fala em demissão de Abel Ferreira. Podemos aqui questionar o Cuca, questionar o Abel e devemos fazê-lo. Agora, o único técnico que qualquer coisa tem que ser demitido é o técnico do Flamengo, por conta de uma postura arrogante de parte da torcida e alguns outros setores, que os caras acham que o Flamengo, como disse o Juca, não pode bater pênalti contra o Palmeiras. Tem que massacrar o Palmeiras. Com base em quê? Tá vendo aí? Nem o Palmeiras, time de ponta hoje do futebol brasileiro, que tem grandes jogadores, a torcida quer que passe igual um trator, e não é assim, gente. O Flamengo é um time comum, igual a outro qualquer. Tem uma peça aqui, outra ali que se destaca, né? O conjunto, quando joga, funciona bem, né? Mas, porra, não é desse jeito, não. É 11 contra 11, o futebol é 11 contra 11. Né? Com base em quê? Então, acho que ontem foi um jogo
que serve para você tirar lições. Se não souber tirar lições, perdem terça-feira na Argentina. Se tirarem boas lições, a coisa muda. E outro detalhe, no domingo, depois do jogo contra o próprio Palmeiras, muita gente que questionava o Everton Ribeiro, muitos torcedores, sugeriam o quê? Adianta o Diego, põe um volante. Ele fez isso. Ele colocou, na verdade, ele adiantou o Gerson, né? Não o Diego, e pôs um volante. Agora, foi por isso que o Vasco fez os gols? Será que foi por isso que o Flamengo jogou tão mal? Acho que a postura do time foi um horror. O terceiro gol também, erro do Diego, erro do Felipe Luiz e tudo mais. E o Vasco jogou o seu jogo. Então, para o Vasco foi sensacional. O Vasco conseguiu uma licença, digamos assim. Gente, viu, a gente pode fazer alguma coisa de bom. E o torcedor do Vasco, evidentemente, agora está tranquilo e mais confiante no time. O Vasco levou o clássico como tem que ser encarado. Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Se um dos dois encarar o clássico da maneira que o Flamengo encarou ontem, toma um pau. Não tenha dúvida, porque é o clássico. O Palmeiras perdeu, São Paulo entra em campo. Todo mundo. Palmeiras perdeu aí pro Defesa e Justiça, não sei o que e tal. Se jogar como jogou o Flamengo, perde o jogo. Não tenha dúvida que perde o jogo. Porque o clássico se joga e se respeita. E o Flamengo não respeitou o clássico, o que é inadmissível para uma equipe com tantos jogadores experientes. Galera, tá vendo aí? É isso aí. O Flamengo entrou achando que já tinha conquistado 3 pontos. É uma história aí que eu vejo de vez em quando. O Vasco tá na segunda divisão e esse ano não tem 6 pontos garantidos. Tomar banho, vai tomar banho. Jogo é jogado. 11 contra 11, viu aí? É um cara crítico, eu gosto dele. E outra, peguem aí os podcasts aí anteriores do Posse de Bola. Pega ele falando do Vasco, ele fazendo crítica pro Vasco. Descendo a lenha, entendeu? Mas é um cara que não fica de enrolação ou puxando a sardinha para um ou para outro. Tá ruim, tá errado, tá fazendo merda, ele critica, ele fala mesmo, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Eu na minha humilde opinião, acho assim que o Flamengo realmente é uma boa equipe, uma excelente equipe, mas que o Vasco tem condições e chance e, por enquanto, o trabalho que o Salgado tem feito é de recuperação do Vasco. Tomara que o Botafogo siga a mesma linha e que o Fluminense mantenha do que está para melhor, também seguindo a mesma linha. Porque eu quero ver jogos de times fortes jogando, mas assim, jogo pegado, igual o jogo que foi quarta-feira que o Vasco ganhou, né? Mas que não seja só um jogo para um lado e para o outro, não. Para um lado ou para o outro, não. Que tenha, talvez, 45% de posse de bola para um, 55% para outro, que seja um jogo bom, um futebol bom para se ver e que ganhe o melhor, entendeu? Só isso que eu quero, entendeu? É aquilo que eu vejo o Luizão falar do desnivelamento que existe no futebol carioca e que ele gostaria que os times fossem no mesmo nível, é o que eu quero também, entendeu? Para quê? Pra gente poder continuar mais e mais resenhas como essa, viu, galera? Um abraço aí para todos, espero que vocês tenham gostado e não fiquem aborrecidos não. Mulambada mimimi, Flamimimi, Flamimimimi.